Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e vamos debater um tema muito importante na área da educação pública do Estado de São Paulo, que é o desmonte das escolas, o desmonte da educação. Nós estamos aqui com a presença dos professores e das professoras. Quero apresentar aqui a professora Silvana Soares de Assis, a professora Maria Margarete e o professor Severino Honorato. Muito obrigado pela presença de vocês que são militantes da educação, atuam na luta em defesa do magistério público e da educação pública. Nós vamos debater aqui temas importantes como as resoluções que foram apresentadas pelo governo Alckmin, que praticamente dizimaram uma boa parte do magistério, diminuindo o número de funções de professores mediadores, professores coordenadores, vice-diretores e até mesmo o pessoal do quadro de apoio foi prejudicado com uma dessas resoluções. Nós tivemos também um processo de atribuição de aulas extremamente complicado, que gerou um grande desemprego na categoria. Enfim, são vários temas relacionados a esse ajuste fiscal que vem desmontando a educação no Estado de São Paulo, o fechamento de salas. Silvana, você que tem acompanhado muito, junto com o professor Severino, com a professora Maria Margarete, toda essa luta e esse desmonte, inclusive participado do movimento de resistência, queria que você falasse um pouco sobre as resoluções que foram apresentadas, né, que colocou a demissão de professores mediadores, professores coordenadores, vice-diretores. Qual foi o impacto disso? Qual o impacto na rede estadual com a falta desses profissionais todos agora? Eu estou há 30 anos na rede, entrei em 87, e nunca vi uma atribuição de aulas tão atribulada como foi essa atribuição de aulas. Ou seja, o governo, sobretudo com a resolução 72, ele diminuiu, nós não sabemos os números exatos, mas com certeza bem mais que 20% da categoria, porque obrigou muitos professores a assumirem aulas em 2, 3, 4 e às vezes 5 escolas na rede pública estadual. Isso é algo impossível de manter com um trabalho de qualidade em sala de aula, além de reduzir o número de professores mediadores, que eram aqueles que nos auxiliavam, sobretudo quando tinha o processo, problemas de toda a ordem que acontecem, fruto de uma realidade social bastante inóspita para a nossa comunidade escolar. Reduziu o número de vice-diretores, reduziu o número de coordenadores, reduziu o número de mediadores, reduziu o número de professores, ou seja, a atribuição de aulas do ano 2017 foi absurdamente um caos. Nós temos um número elevadíssimo de professores que estão hoje desempregados ou subempregados, como eu nunca vi na rede pública estadual. Silvana, você falou da atribuição de aulas, e eu acompanhei, fui em várias diretorias de ensino, inclusive estive com o professor Severino. O que nós constatamos dentro desse processo foi que em várias regiões do estado, os professores, você disse bem, professores foram obrigados a pegar aulas em 2, 3 escolas em regiões distantes. Nós recebemos aqui muitas reclamações, professor Severino, de professores do interior que foram obrigados a pegar aulas numa distância de 80 quilômetros da sua cidade. Então o professor tinha que dar 4 aulas viajando 80 quilômetros, pagando pedágio de gasolina e, quer dizer, não compensava. Foi uma desumanidade total que aconteceu na rede estadual nesse processo de atribuição de aulas. Mas só voltando, você citou também, Silvana, o caso do professor mediador. A professora Margarete estava falando agora da importância desse cargo, que foi quase que desativado na rede estadual. Uma vergonha isso que aconteceu, porque era um cargo importante que ajudava no combate à violência, amenizava pelo menos um pouco, né? Você conhece bem essa função? Sim, porque dentro da escola a qual eu faço parte, a função do professor mediador era tão importante, porque é o que fazia ponte entre a comunidade do entorno da escola e a própria comunidade escolar. Então, com a saída do mediador dentro da unidade escolar, a gente sente a falta já no início do ano letivo de quanto essa pessoa é importante. Porque ele mediava os conflitos, como a professora Silvana já citou, os conflitos que existem cotidiano dentro da própria escola, entre os próprios alunos, e acabava mediando o conflito também com a própria comunidade, trazendo a comunidade
comunidade para participar mais da escola, inovando, trazendo projetos que poderiam amenizar a violência, criando projetos como projetos de música, projetos de poliesportivos dentro da escola, nos contraturnos. Então, o papel do mediador dentro da escola era muito importante para fazer essas pontes entre a escola, né, a comunidade escolar e a comunidade do entorno. Trazer a comunidade do entorno para se sentir partícipe da escola, que é o que nos falta muito, né? Porque às vezes a comunidade não se sente parte da escola. E o mediador, ele com essa função de mediar não somente os conflitos, mas as situações que apareciam dentro da escola, ele trazia a comunidade para se sentir parte também. Então, a falta que esse profissional vai fazer dentro das unidades escolares vai ser muito grande. Então, se dispensou um profissional que tinha um valor muito importante para esse tipo de trabalho. Então, quando o próprio secretário de Educação diz que ele está investindo e está valorizando a educação, ao desmontar, tirar esses profissionais da escola, ele prova o contrário. Porque como que você destitui uma função que era tão importante para a escola e tão importante para a educação? Se você quer valorizar, você aumenta o número de pessoas para ampliar o campo de trabalho, para desenvolver novas atividades dentro da escola. Para a escola ter e ser diferente, ser atrativa para o aluno, né? Então, a importância desses profissionais, eu acho que é muito valorosa. Então, seria importante rever estas resoluções que tira esse profissional de dentro da escola. Professor Severino, além dos mediadores, o governo também demitiu milhares de professores coordenadores e de vice-diretores. Como que você vê o impacto da saída desses profissionais, além dos mediadores? Como a Margarete, né, a professora Margarete colocou agora, eu dou aula há 28 anos, né? E eu trabalho numa escola que tem 45 salas. Todas funcionam, manhã, tarde e noite. E nós temos nessa escola estudantes de 6 a 60 anos, porque é uma escola de Fundamental 1 e ensino médio, né? Fundamental 1, 2 e ensino médio. E nós tínhamos 3 coordenadores. A professora Ana, a professora Jennifer e o professor Marcos. Com a resolução do governo, nós perdemos um dos coordenadores. E foi até um dilema para o diretor ter que escolher, né, um dos profissionais para continuar, 2 dos profissionais, e eliminar um coordenador. O ano começou e nós já tivemos vários conflitos, porque nós percebemos que deveria ter o coordenador para estar atendendo os pais, os estudantes, né? Foi uma medida ruim para a escola. Inclusive, a gente quer ressaltar também que a nossa escola aumentou o número de alunos em sala de aula. Quer dizer, seria importante que o governo entendesse que uma escola não funciona só com o professor em sala de aula, né? Outros profissionais fazem parte. O coordenador, você, Janásio, é professor também há muito tempo, né? Milita na educação há bastante tempo, sabe que o coordenador foi uma conquista, né? Das entidades, a importância de ter coordenador na escola, foi uma conquista importante. Agora o governo cortou, nós temos escolas que não vai ter coordenador. Nós temos escola que não vai ter vice-diretor na escola, né? Estamos preocupados, viu, com esse ano aí. E nós já temos a falta de servidores nas escolas. Sim. Nós não temos os módulos completos, né, das escolas. Tanto é que você teve agora um caso que você, inclusive, denunciou aqui, nos trouxe, da escola da Wieseiger, que uma professora foi apartar uma briga e acabou apanhando porque não tinha inspetor de alunos, não tinha agente de organização escolar, o módulo da escola está totalmente defasado. Quer dizer, ainda o governo tira o mediador, tira o coordenador e tira o vice-diretor. Então, o quadro se agrava cada vez mais, né? Voltando, Silvana, você falou do processo de atribuição de aulas, né, do desemprego em massa na rede estadual. Houve fechamento de salas, né, na rede estadual. O governo, na verdade, nós temos muitas denúncias e indícios de que o governo não recuou da sua decisão da reorganização. Ele faz uma reorganização disfarçada, fechando sorrateiramente salas e turnos em todo o estado de São Paulo. Vocês têm até alguns números aqui, a Silvana tem números, porque a POSP não solta os números, a Secretaria da Educação não tem soltado os números que são solicitados pela POSP, por nós aqui da Comissão de Educação, mas vocês estão fazendo um movimento alternativo, fazendo um levantamento, pelo menos parcial, por região.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o impacto do fechamento de salas na atribuição e a região que você está atuando. Na realidade, eu queria falar de 2 elementos. Primeiro é o fechamento nós temos aqui uma lista, objetivamente foi colhida escola por escola, porque o governo, ele tem dito que não está fechando sala de aula, é o que ele disse. Não, nós não fechamos. E nós estamos fazendo uma amostragem provando, né, nas escolas que nós estamos indo, qual era o módulo de 2016 e qual é o módulo de professores e profissionais no ano 2017. Diminuiu. Houve uma diminuição e nós provamos. Tem uma ideia, no universo 152 escolas da região Oeste Lapa, nós fizemos uma amostragem em 32 escolas, cerca de 140 salas de aulas fechadas. Ou seja, nem 30% nós coletamos, já 140. Em Mauá, 106 salas de aulas fechadas. São Roque, 30, que é pequena. Em Avaré, que é uma cidade pequena, 10 salas de aula. Sul Santa Maria, 250 na média salas de aulas fechadas. Ou seja, não é verdade que o governo diz que não fechou sala de aula. Ele está fechando por baixo do pano. Ele está superlotando salas. A Margarete tem dado aulas em salas com 48 alunos. Depois ela pode falar mais precisamente sobre esses dados. E um outro elemento que eu gostaria de considerar aqui nesse debate, que é o desmonte da escola pública. Eu sou professora da escola Professor Fidelino Figueiredo, que fica na Santa Cecília, não é na periferia. Nós tivemos casos que, no nosso entendimento, é responsabilidade indireta do governo. Nós tivemos uma profissional, quando o governo transferiu, o ano passado, aleatoriamente os funcionários para outras escolas, tinha funcionário que já estava 30 anos, e ele transferiu. A companheira faleceu, porque ela estava habituada àquela comunidade escolar. Nós temos casos na escola de alunos que tentaram suicídio, correto? Alunos que estão sendo medicalizados. O mediador, que não é um profissional para isso, ele acaba cumprindo um papel que era dever do Estado. Ou seja, ao invés de retirar profissionais da escola, colocar outros profissionais para lidar com uma situação de distúrbio psíquico que esses jovens trazem para a escola fruto da violência externa. Então, o que o governo faz com a resolução 72, com a resolução 73, com a resolução 74, ele diz, bom, mas eu não tirei mediador, mas ele reduziu, ele acabou com a escola da família, as crianças e os jovens poderiam ocupar no final de semana a escola. Então, ele reduziu o número de profissionais para trabalhar com a questão pedagógica. Como disse meu companheiro Severino, não é a sala de aula que faz a educação. Então, eu quero salientar que nós devíamos estar no momento, no estado mais rico do país, e dizer assim, olha, por que não ter psicólogos na escola? Por que não aumentar o quadro de profissionais? O que o governo está fazendo, ele está na contramão, eu acho, do que ele diz que é uma educação de qualidade. E Margarete, essas ações do governo, elas atingiram também os projetos, a sala de leitura foi atingida, os CEJAs foram atingidos, os CELS, não os CELS aqui de São Paulo, aquele Centro de Estudo de Línguas também. Nós recebemos muitas reclamações, fizemos intervenções, houve um prejuízo geral aí para a rede, né, em todos os níveis. Sim, porque como a companheira Silvana coloca, na questão do mediador e da escola da família, a escola não consegue ter os 2 projetos dentro da escola. Ele tem que optar por um. Então, por exemplo, a escola da Silvana é no centro. Eu atuo numa escola que é na periferia, na Brasilândia, que é a EE Jardim Carumbé, que fica bem na periferia de São Paulo. Óbvio que a escola precisa estar aberta aos finais de semana, porque a comunidade não tem espaço para atuar. Então, a escola acaba sendo um espaço onde a comunidade utiliza. E lá vocês perderam o mediador. O mediador. Então, nós ficamos justamente no programa da Escola da Família, isso, onde mais precisa. Mais precisa, porque você tem o projeto Escola da Família dentro da escola a partir deste ano, porque não tinha, né, o projeto para a escola, porque é uma escola nova, que abriu em 2012 na região, e ela vem abrindo a Escola da Família em 2017 e perde o mediador, que iniciou um trabalho em 2016, ele não pôde dar continuidade ao trabalho dentro da escola e
para que a escola da família funcione nos finais de semana. Então fica uma situação contraditória. Você tira um profissional que faz até o meio-campo do trabalho durante a semana com os alunos dentro da escola e a escola no final de semana funciona, mas perde a ponte, o eixo mediador para que o próprio aluno atue no final de semana dentro da escola também. Porque os alunos da escola, porque é uma escola de Fundo 2 somente, e EJA, né? É uma escola que tem salas no período de manhã e tarde com crianças até o 9º ano, de 6º ao 9º ano, e no período noturno com EJA, que é um problema também na escola, porque a escola é centralizada na região e os alunos não estão conseguindo abrir, nós não estamos conseguindo abrir mais salas de EJA no período noturno, porque a diretoria diz que não há demanda. E a gente tem todos os dias inscrições pedindo vaga e a gente não consegue abrir as salas. Então, são vários problemas ao mesmo tempo que com essas resoluções vão gerando novas situações e que a gente precisa sanar e precisa rever todos esses problemas, né? Então, acho que o debate ele vai ser maior, porque você perde profissional. Né? Você diminui. Não, eu não tenho mediador, mas eu tenho escola da família. Mas o mediador é importante para mediar o trabalho também. Porque o vice-diretor da escola da família, ele vai, pela resolução, ele tem que assumir o papel do mediador durante a semana. Só que o dia dele na escola, durante a semana, é reduzido, porque ele trabalha aos sábados e o domingo. Então, ele não está todos os dias, nem todos os períodos. Então, é contraditória a essa situação de que você está criando uma situação para melhorar esse campo da educação, né? Você tinha falado que na sua sala tem superlotação de salas, Sim, né? a gente tem salas de aula, porque a gente não consegue fazer dimensão, por exemplo, do tamanho da sala. À tarde você tem crianças, eles são menores. À noite você tem adultos, eles são maiores. Salas com 45, 48 alunos em lista. Então, você não tem corredor nem na sala de aula. São todos carteiras. Então, por exemplo, a gente tem 2 salas de primeiro ano de EJA, primeiro ano do ensino médio de EJA, que estão superlotadas. A gente poderia abrir mais uma nova sala, porque como que você quer uma melhora, uma qualidade maior no ensino, se você tem uma sala superlotada onde você não consegue atender? São pessoas adultas que precisam de uma atenção maior no processo de aprendizado. E aí você não consegue atender a todos os alunos. Você está numa sala onde o próprio professor ele fica limitado ao corredor da frente das carteiras. Ele não consegue nem transitar dentro da sala de aula. Os alunos não conseguem ficar naquele espaço porque é muito apertado. Então, acho que precisa se rever essa situação. Não dá para se manter uma sala de aula com mais do que 40, com tantos alunos, assim como nós temos, de 45, que lá na escola nós temos salas com até 48, mas tem escolas a quais a gente conversa com os companheiros, com os colegas no dia a dia, que já tem mais do que 50 alunos. Então, isso precisa se ver, né? O governo diz, não tem, porque o aluno sai, porque acontece o fluxo, mas isso precisa ser visto, porque não existe qualidade de ensino numa sala superlotada. E a nossa grande luta, Severino, é justamente a redução do número de alunos por sala, contra a superlotação de salas e número máximo de 25 alunos. A professora Margarete está falando que na escola dela ela tem sala com 45 alunos, um absurdo total. Lá, como que está a nossa região lá? Fala nós, porque eu também sou da região da Zona Sul, Santo Amaro, ali Capela do Socorro, Campo Limpo. Você que atua bastante ali na região. Eu até, Janase, tomei a liberdade de ligar algumas escolas, né? Sou professor de História e também sou membro da POS, do Sindicato dos Professores, sou conselheiro. Aqui tem 8 escolas na minha mão aqui. Notei aqui, né? A Escola Maria Luísa, no Grajaú, fecharam-se 12 salas. A Escola Levi Carneiro, também no Grajaú, aquela região da Zona Sul, né? 5 salas. O Clóvis Oliveira, no Campo Limpo, foram 6 salas. O Alberto Conte, uma escola tradicional no centro de Santo Amaro, fecharam 7 salas. Enfim, a Silvana citou também outras escolas. Dos professores, né? É que nós possamos, que o governo permita que uma sala seja aberta com 25 alunos. E o governo na escola, né?
Eu queria só salientar, o Janásio, o caso também dos funcionários, como disse a Silvana, né? Na minha escola, num bairro da Zona Sul de São Paulo, o Jardim São Luís, né? Nós temos uma senhora, né? Uma senhora, ela tem mais de 50 anos, né? E ela tem a tarefa de fazer a limpeza de 15 salas. É humanamente impossível uma pessoa conseguir, né, manter a limpeza de uma escola tão grande sozinha. Então, Sem dúvida. fica difícil para a gente falar que tem qualidade de ensino desse jeito, né? Nós sempre lembramos aqui, cobramos do governo o investimento e valorização do quadro de apoio, dos servidores, dos agentes do quadro de apoio escolar, dos agentes de organização escolar, agentes de serviços, que é uma categoria, na verdade, invisível para o Estado, né? Massacrada. Eles têm um salário inferior ao salário mínimo. Tanto é que a nossa grande luta com eles agora é a regulamentação da Lei 11.044, aprovada daqui, a lei complementar em 2011, para que haja um mínimo de progressão na carreira. Essa é uma luta que a gente tem travado aqui na Assembleia Legislativa, porque eles também são vítimas do assédio, das perseguições, do excesso de trabalho, do desvio de função. Eles são educadores também, nós consideramos nossos colegas, né, educadores, mas quero aqui fazer uma homenagem ao quadro de apoio a esses servidores que são massacrados e invisíveis para o Estado. Né? Aliás, deputado, só para salientar também, nós temos casos, né, em escolas, virou comum, professores exercerem a função de funcionários. Porque não tem um módulo O completo. professor está sem aula, né? Ele não conseguiu pegar aula, ele é eventual, e ele vai abrir o portão, vai ser inspetor de aluno, né? Porque não tem funcionário. Porque não tem funcionário, né? Eu acho Exatamente. assim, nessa linha, só para dialogar, porque na realidade o profissional, né, o profissional que não atua em sala de aula, o quadro de apoio, digamos assim, ele não é visto como um trabalhador do magistério. Como educador, né? E por vezes ele se opõe ao professor e o professor se opõe a ele, porque não há um trato, não há um trabalho. Inclusive é uma deficiência dos sindicatos fazerem essa demanda de unidade. Unidade entre esses dois profissionais que atuam. De integração. De integração. Trabalho. Não há. O sindicato não faz, o Estado faz questão de separar, correto? E às vezes esse trabalho que não é de integração, ele inviabiliza inclusive a luta por direito de ambos os setores, né? Eu acho que isso é importante. E eu gostaria só de considerar um elemento que o Severino apresentou. Foi aprovada a reforma do ensino médio. Foi aprovada recentemente a reforma do ensino médio. Só haverá qualidade na educação básica, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, se houver a redução de alunos de sala de aula. Nós não faremos milagre. Nós temos professores, nós temos 540 professoras, PEB 1, né, com habilitação em magistério, conforme prevê a LDB, e o governo tem se recusado a dar posse a essas profissionais. Se tem sala ociosa, correto? Como disse a professora Margarete, se tem professor disponível a dar aula, aprovado em concurso, por que não se abrem novas salas e se chamam essas professoras? Porque o governo do Estado não está tão sossegado assim não, porque tem muita gente se exonerando do Estado, porque as condições de trabalho são sub-humanas. Com certeza. Então tem todas as possibilidades. Quer fazer uma reforma séria do ensino médio e da educação básica? Diminui o número de alunos por sala e chama os profissionais concursados que querem trabalhar, coisa que o Estado não tem feito. É só agora, por conta da pressão feita, que a Secretaria prorrogou o concurso de PEB 1, né, que ele vencia agora, houve uma prorrogação, mas o governo não está chamando, então tem todo o movimento aqui, vocês participam também, de pressão para que o governo estadual, para que a Secretaria da Educação faça a chamada imediata de todas as professoras PEB 1 aprovadas no concurso, inclusive que dê posse também, a Silvana colocou muito bem aqui, as professoras com magistério. A LDB permite, artigo 62, e é um absurdo, eu já falei isso para o secretário Naline, para a sua assessoria, que
a Secretaria Estadual da Educação está afrontando a LDB e o Nalini é um desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça, é um jurista que permite que a sua secretaria afronte uma lei federal que rege a educação em todo o Brasil. Então tem que chamar assim as professoras com formação no magistério. São muitas aprovadas no concurso que foram impedidas de assumir. Um verdadeiro absurdo. Tem que chamar mais PEB 2, tem que abrir mais concurso, tem que acabar com a precarização da contratação do professor categoria O pela Lei 1093. Mas eu queria só encerrar esse primeiro bloco aqui dizendo o seguinte, que nós falamos das resoluções e do processo de atribuição de aulas, e vocês acompanham muito, eu sei que vocês estão batalhando, fazendo um grande movimento aqui em São Paulo contra essas resoluções, né, fazendo uma movimentação junto com a POSP, logicamente também. E agora nós aqui pela Assembleia Legislativa já protocolamos um PDL, um projeto de decreto legislativo que revoga todas as resoluções, altera e revoga as resoluções todas que afetaram de uma forma frontal a educação do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, nós fomos ao Ministério Público, protocolamos uma representação contra também as resoluções e estamos agora acionando o Tribunal de Contas. Queremos que o Tribunal de Contas faça também uma investigação e uma análise em toda essa legislação. E, por fim, nós também pedimos agora, novamente, a convocação do secretário estadual de Educação para que ele venha depor na Comissão de Educação e explicar esse desmonte, porque isso não prejudicou só o magistério, mas prejudica, sobretudo, os nossos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, que tem um grande prejuízo na questão da qualidade de ensino, que é um direito, é um princípio da Constituição Federal. Ela garante o acesso, a permanência e a qualidade de ensino. Então, o governo, né, inviabiliza qualquer possibilidade de oferta da qualidade de ensino com todas essas medidas, com todas essas resoluções, né? Nós vamos voltar agora no segundo bloco com outros temas importantes. Vou chamar um rápido intervalo nesse momento. Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, aqui com os professores, o professor Severino, a professora Maria Margarete, a professora Silvana, e estamos debatendo hoje aqui um assunto muito importante, que é o desmonte da educação estadual. Nós realizamos recentemente uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, dando conta desse tema, das demissões, da diminuição das funções do professor mediador, coordenador, vice-diretor, do processo de atribuição. Eu gostaria de mostrar um pouco uma cópia do vídeo para que vocês possam ter clareza do que nós já fizemos aqui e debatemos. 2017 começou com menos 3 mil vice-diretores, professores, coordenadores e mediadores da rede de educação do Estado de São Paulo. As escolas públicas viraram, na realidade, se a gente for ao fim, ao cabo, uma grande caixa de contenção. Porque quem está do lado de fora não vê o que está acontecendo. Porque quem acaba segurando os alunos na escola são os que ficam, e são poucos. Porque cada ano que passa, mais professores se exoneram, mais professores ficam doentes. Os professores categoria O, que são aqueles professores que têm o contrato mais precário, são aqueles que com certeza mais adoecem e estes sequer podem faltar às aulas. Ou seja, de um espaço de aprendizagem, a escola virou uma verdadeira caixa de contenção. Contenção da violência, contenção de... A nova resolução permite que cada escola tenha apenas um professor mediador. Antes eram permitidos 2. Já nas unidades que adotam o programa Escola da Família, que abre o colégio aos finais de semana para a comunidade próxima, o cargo do mediador, por exemplo, deixará de existir. As novas regras também diminuem o número de professores, coordenadores e vice-diretores. Se antes eram 3, agora passam a ser também 2 por escola. A medida também pode refletir na redução de custos, já que terão menos contratações de professores temporários. Professor Severino, vamos falar um pouco do professor categoria O, que é um caso gravíssimo hoje na rede, por conta da Lei 1093, que foi aprovada aqui também na Assembleia Legislativa, no governo Serra, no ano de 2009, que precarizou a contratação dos professores. É uma lei desumana,
que criou a quarentena, a duzentena, que impede que o professor possa utilizar o Hospital do Servidor Público, impede que o professor que trabalha na escola pública possa ter aposentadoria por SPPrev, ele é jogado no regime geral da Previdência. É um absurdo. O professor categoria A é considerado pelo governo um professor de 5ª categoria, ele é altamente marginalizado, né? Precarizado. Isso é muito ruim, isso afeta, logicamente, o processo ensino-aprendizagem. Sim, Genásio. Nós, inclusive, lamentamos que o governo tenha aprovado essa lei. Só lembrando que eu votei contra, sim, viu, na sim, época, vocês claro, lembram? com certeza. Nós votamos contra, obstruímos, com certeza. Mas o governo tem maioria aqui, infelizmente. São professores que realizam o mesmo trabalho que os outros professores, são professores que estão na mesma escola e têm menos direitos, né? Só para ilustrar, é importante saber como funciona a lei, né? Se um professor efetivo perde um parente querido, né? Perde a mãe e o pai, ele tem 8 dias. A professora Silvana salientou muito bem, são professores que têm medo de faltar, porque eles têm um número de faltas bem menor que os outros professores e ficam doentes também e acabam indo trabalhar doentes, né? Na escola. Quer dizer, o governo... Além do governo, atualmente, não permitir que os professores que estão fora da rede voltem para a rede. O governo se nega a contratar novos professores, mesmo na condição de categoria O. Então, nós, assim, percebemos que esse setor da categoria é tratado como... É como se fosse um subemprego, né? E são assediados por diretores autoritários, né? Terminam, fica na mercê, né? Porque precisa do emprego. Do que o governo quer fazer com eles. É triste isso. Nós conhecemos muitos professores que ficaram em depressão, que adoeceram, porque são tratados como se não fossem professores, né? Na escola. Com direitos reduzidos, né, Margareth? Tem direitos previdenciários e trabalhistas reduzidos, e ele é vítima do que o Severino falou, desse assédio, da perseguição, não pode fazer greve. Ele pode, mas ele é ameaçado. O professor categoria O, ele se sente acuado dentro da própria escola, né? Porque a gente tem um profissional que todo mundo é professor dentro da escola. A divisão foi feita pelo governo, através das categorias, e o que afeta o professor categoria O é essa precarização, essa tirada de direitos. Porque ele é um profissional que exerce o mesmo trabalho que o professor efetivo ou que o professor categoria F, né, dentro da escola, mas ele tem os seus direitos reduzidos. Como você mesmo disse, Gianazzi, ele não tem direito a usar o IANSP, ele não tem direito às faltas, ele não tem direito a viver um luto dentro da sua própria família, porque ele tem 2 dias, que é aquilo que a gente colocou até no período que a gente estava em greve. O professor se amedrontava, o categoria O, de lutar pelos seus direitos, de falar assim, mas eu também quero lutar, mas se eu faltar, eu vou perder o emprego. Então, ele quer garantir o seu emprego, porque ele sabe que ele vai ser punido por isso. Então, como ele não tem como se livrar dessa punição, porque está na resolução, está lá na 1093, ele se acua cada vez mais. Mas ele, dentro do ambiente escolar, ele exerce a mesma função. Todos nós exercemos a mesma função. Por que a pessoa que exerce a mesma função tem os seus direitos diferenciados? Reduzidos, né? Então, é como o professor Severino colocou. É um professor que está numa condição de subemprego. Ele se sente acuado a todo momento dentro da própria escola, ele não pode faltar, ele é ameaçado dentro dos ambientes escolares pelos próprios diretores. Olha, cuidado, se você faltar, você vai ter o seu contrato rompido. Então, assim, o professor vai trabalhar doente. Eu já vi professor ir trabalhar com o braço engessado, porque ele não pode pegar a licença saúde, porque se ele pegar a licença saúde, quando ele voltar, agora também com essa resolução 72, o professor que pega a licença saúde tem as suas aulas, ele perde as suas aulas quando ele volta da licença e tem que passar por um novo processo de atribuição. Então, é uma condição de subemprego mesmo. É uma condição que coloca o professor acuado a todo momento, dentro do seu ambiente escolar, dentro do seu ambiente de trabalho, ele se sente diferenciado pela condição que o governo coloca dentro dessas resoluções. Silvana, não é uma condição, uma situação altamente contraditória essa da Secretaria da Educação, porque ao mesmo tempo que nós temos uma grande massa de professores saindo da rede, muitas exonerações são
pedidas. Saiu uma pesquisa recente dando conta de que todo ano 3 mil professores efetivos pedem exoneração, porque não aguentam mais trabalhar na rede estadual por conta da superlotação, da violência, das precárias condições. Sem contar professores categoria F e O que eles não entram nessa pesquisa. Só de efetivos, concursados, eles entram e já saem. Eu não quero mais porque é insuportável, não dá para trabalhar na rede estadual. Então tem falta de professores na rede estadual e o professor categoria O, que em tese ele cobriria esses espaços, ele a todo momento é ameaçado, ele não pode voltar depois de um tempo, ele tem que ficar 1 ano fora da sala de aula. O Estado impede, através dessa Lei 1093, que o professor crie vínculo com a comunidade escolar, com os alunos, com o projeto pedagógico. Não é uma situação esquizofrênica da Secretaria da Educação, que fala que precisa de professores nas salas, por isso que ela está tirando o professor mediador, o professor coordenador, mas ao mesmo tempo ela promove toda essa situação que expulsa os professores da rede estadual. Eu ia utilizar justamente essa palavra que você utilizou, Janase. É uma esquizofrenia política. Porque a juventude que adentra a rede pública estadual, ela aguenta pouco tempo. Nós temos uma categoria envelhecida. E, ao mesmo tempo, cria uma legislação que ela joga os professores para fora da rede, correto? Costumeiramente, de forma costumaz. Então, no mesmo tempo que faz o concurso, ninguém aguenta ganhar R$11, R$12 por hora aula. A juventude acha que pode conseguir algo melhor e se exonera, né? Os que ficam nestas condições. Condições bastante precárias, eu não vou me repetir, porque os companheiros já apresentaram. E, ao mesmo tempo, isso faz com que o governo tenha um mau controle sobre os professores precarizados, porque ele tem medo de faltar, ele não vai para greve, ele tem medo de se opor a atitudes autoritárias da direção. Os que ficam são mais controlados. Então, os que conseguem ficar, eu assisti, eu participei do processo de atribuição de aula e eu vi professor chorando no banheiro, eu vi professor chorando no corredor, eu vi professor amamentando o filho durante 8 horas do processo de atribuição de aulas e saiu sem uma aula. Eu estou falando isso na região central, correto? Na diretoria centro, na qual eu estou inserida. Então, o governo vive uma esquizofrenia e não leu ainda o que é a rede pública estadual. Mesmo porque o Naline sequer é do quadro da educação e penso que é muito mal assessorado. Dizem eles que tem 70 mil fora da sala de aula. São os dados que eles trabalham. Aliás, inclusive, a assessoria do próprio secretário, né? Ao retornar esses professores para a sala de aula, esses professores foram vice-diretores e foram coordenadores durante muito tempo, né? É a política do cobertor curto. Porque ele desemprega do lado de cá e joga professores que estão há muito tempo fora da sala de aula, exercendo uma outra função, para dentro da sala de aula. Ou seja, ele não resolve de jeito nenhum o problema que está colocado na educação pública estadual paulista. A juventude não fica, ela se exonera. É isso que a gente tem visto. Quando entra uma moçadinha na nossa escola, a gente já conversa entre os mais velhos, né? Tem 30 anos de sala de aula, Severino 28, Margarete tem 10. quanto? 10. 10 anos. Então está aguentando bastante. Porque a gente fica só perguntando quanto tempo que esse jovem vai ficar na rede pública estadual. E, no geral, o primeiro mestrado que aparecer, ele vai para fugir das condições objetivas da escola pública estadual. Hoje, há quem diga que uma pessoa entra na rede estadual já pensando como sair dela, para onde que ele começa a já mapear uma rede municipal, uma rede particular, ou mesmo a sair da profissão, por desencanto total. A rede estadual leva a isso, é o que você falou. A rede, ela tem pessoas mais velhas, no sentido de mais tempo de trabalho, porque os novos não ficam, né? As pessoas que estão há um bom tempo, de 10 anos em diante, elas ficam porque querem se aposentar no cargo, enfim, tem outros interesses. Mas uma boa parte, uma geração nova que já entra pensando em sair por conta desse caos que vocês apresentaram. Agora, em relação aos professores categoria O, eu apresentei aqui um projeto de lei que já foi aprovado em todas as comissões, já está em regime de urgência para ser aprovado no plenário, que é o PLC,
projeto de lei complementar número 24 de 2015, como eu disse, na ordem do dia, prontinho para ser votado, que acaba com a 200ª, definitivamente, não tem mais aquele intervalo de 3 anos e 12 meses, acaba definitivamente com ela, e garante também que o professor possa utilizar o IANSP, o Hospital do Servidor Público Estadual, que até isso é negado a esse professor. Então o projeto está lá, prontinho, lá aqui na Assembleia Legislativa para ser votado. Estamos pressionando e queremos aprovar esse projeto ainda neste ano de 2017. É todo um movimento aqui de pressão, né? E eu não posso deixar de falar aqui com vocês sobre, nós estamos falando do governo Alckmin, que é um desastre para as várias áreas sociais, mas sobretudo para a educação, um governo que está exterminando a educação no estado de São Paulo, afundando de vez com a escola pública. Nós também estamos vivendo as reformas do governo Temer, essas reformas também que atacam direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. A PEC 55 já foi aprovada, que reduz o investimento principalmente na nossa área da educação. Nós tivemos a aprovação agora da reforma do ensino médio, que também inviabiliza o ensino médio no Brasil. Nós temos propostas de escola sem partido, né, tramitando em várias assembleias, câmaras municipais e no Congresso Nacional. E por fim, agora a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, mas a reforma da Previdência que está sendo debatida hoje no Brasil, que prejudica todos os trabalhadores, inviabiliza a aposentadoria para os trabalhadores no Brasil, mas, sobretudo, ela acaba definitivamente com a aposentadoria especial do magistério, com a conquista histórica que nós escrevemos na Constituição Federal de 88. Ela desaparece completamente com essa PEC que o governo, a PEC 257, né? Que é a PEC da Previdência, da reforma da Previdência. Ela vai dar um impacto severino monstruoso, acaba com a aposentadoria especial. E pior do que isso, inviabiliza a possibilidade da aposentadoria no Brasil. Jonas, é interessante que a Silvana citou, né? Nós estamos aqui o categoria O, que são aqueles que já estão precarizados, estão entrando na rede, né? Nós temos, impressionante o número de professores que não conseguem se aposentar no Estado. É impressionante. Eu trabalho com professores que já ultrapassaram o tempo, já estão acima, né? Até 2, até 3 anos e não conseguem se aposentar. O governo dificulta a aposentadoria dos professores e nós estamos sentindo que os professores estão com muito medo. Porque, inclusive, me parece que existe uma corrida, né, para agilizar a aposentadoria, porque se o governo federal aprovar a reforma da Previdência como ele quer, e nós não queremos que ele aprove, né? Nós não sabemos como o professor vai conseguir trabalhar com 65 anos, né? Como é que um trabalhador consegue, de maneira ininterrupta, né, ficar 49 anos contribuindo com a Previdência? No caso dos professores, o governo quer igualar a idade, né, para homens e mulheres. Isso é criminoso. Isso tem que ser denunciado, né? Então existe uma apreensão muito grande nas escolas do Brasil todo, né, para que o governo recue nessa medida, para que a gente não cometa essa atrocidade contra professores, né, e contra as mulheres, né? É uma categoria que eu acredito que mais de 70% dos professores no Brasil é formado por mulheres, tem dupla jornada, tripla jornada, né? E é desumano, né, o governo aprovar uma previdência que obriga alguém a trabalhar 50 anos em sala de aula. Exatamente. E as mulheres são as mais atingidas, né, Silvana e Margarete, até porque vocês, professores, serão duplamente atingidas. Perdem a aposentadoria especial e também perdem aqueles 5 anos de diferença. Exatamente. Acho que quando a gente começa a discutir isso na sala dos professores com os nossos pares dentro da escola, a gente sente esse amedrontamento que o companheiro Severino colocou. Exatamente. Eles falam assim, como será? Porque com toda essa condição que nós estamos colocando, né? O número excessivo de alunos em sala de aula, a condição precarizada do ambiente escolar, a falta de estrutura, né? Porque quando a gente fala só da quantidade do número de aluno, a gente também não pode esquecer da estrutura que a gente não tem dentro das escolas. Porque, assim, são poucas as escolas que oferecem todos os recursos possíveis. Então, com toda essa precarização da educação, com todo esse descaso pela educação dentro da escola, como que a gente vai conseguir trabalhar
todos esses anos que estão sendo colocados dentro dessa reforma da Previdência. Então, acho que existe esse amedrontamento da categoria, porque não se sabe ainda o que vai ser e como será. Como se vai lidar, que a gente brinca assim, nós vamos entrar na escola de bengala, de andador, dentro das escolas? Opa, a gente não tem nem estrutura para andar de andador dentro da escola. Então, como que vai ser isso? Então, essa situação que está sendo colocada com a reforma da Previdência, ela tem gerado essa correria de alguns professores que estão aos pés da aposentadoria, pedir a aposentadoria, e a gente sabe que tem uma demora muito grande pelo Estado dessa aposentadoria acontecer, que tem professores que estão esperando a aposentadoria há mais de 5 anos, né? Que é a questão demorada desse processo de aposentadoria, porque eles não querem que, de repente, se essa lei for aprovada, o que vai acontecer com ele dentro da escola. Então, como lidar com isso? Porque vai ser muito difícil, porque, por exemplo, como eu tenho menos tempo aqui, junto aos companheiros, pelos cálculos, nós fizemos um debate dentro da escola, eu, no meu caso, teria que trabalhar até os 77 anos para me aposentar. Então, com aposentadoria integral. Então, como que você chega na sala de aula aos 77 anos de idade? Então, precisa se fazer essa discussão mais afinco com os nossos pares, com os nossos professores, para que a gente lute contra essa reforma. Porque ela só vem a prejudicar a categoria, né, aos professores em si, tirando a aposentadoria especial, e principalmente as mulheres. Então, acho que a gente tem que se juntar a um debate maior, porque a gente nunca é consultado, vem de cima para baixo e a gente acaba tendo que aceitar o que está sendo colocado. Né? Silvana, todo esse quadro apresentado aqui, ele causa mais adoecimento ainda para os nossos professores e as nossas professoras. Você tem acompanhado muito esse debate sobre adoecimento de doenças psíquicas e físicas do magistério? Sim, eu acompanho bastante essa questão e, objetivamente, o trabalho docente, ele tem que ser acompanhado por quem conhece a docência. Infelizmente, a Secretaria da Educação, hoje, não conhece nada sobre o trabalho docente. Ou seja, o trabalho docente, ele lida com elementos objetivos, e eu sempre repito isso, que é o saber historicamente acumulado pela humanidade, seja matemática, português, mas com elemento subjetivo. Eu tenho um jovem, eu tenho uma criança, eu tenho certeza que o presidente da República gostaria que o filho dele, né, o Michelzinho, fosse muito bem tratado pela professora dele. Como eu quero tratar muito bem meu aluno. Né? Que ele seja respeitado. Os elementos subjetivos de aporte subjetivo da criança e do jovem faz com que o trabalhador, na função docente, ele seja duplamente exigido. É por isso que nós temos na fila da psiquiatria, a gente até brinca, né? Do servidor público, um número maior, enorme de professores de sala de aula. O professor em sala de aula, a conversa maior dele é quem toma qual dose de remédio para vir trabalhar. O professor que está tranquilo, ele está depressivo. O grau de adoecimento mental dos professores tem crescido sobremaneira nos últimos 5 anos. Basta ver a fila da psiquiatria do servidor público estadual. Essa reforma da Previdência é eu não digo que é uma brincadeira, porque é uma política de Estado. E para ser honesta, a gente tem que dizer que ela não começou com o Temer. Ela começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso, depois veio o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, e hoje está sendo aprofundada com o Temer. Ela significa transformar os padrões de trabalho no Brasil com os padrões de trabalho dos países mais atrasados do mundo, né? Da China, da África. Significa literalmente você levar os trabalhadores a não se aposentarem, a morrer antes do fim da sua fase laboral. Para nós, educadoras, nós chegamos em casa, nós vivemos numa sociedade machista, nós chegamos em casa, não para onde? Onde é para a cozinha. Não porque a gente queira, mas porque a estrutura das famílias nos levam a isso. Nós vamos dar banho nos nossos filhos,
nós vamos preparar a aula para o dia seguinte e quem é ativista, né, do movimento, como nós que estamos aqui, ainda tem uma quarta tarefa. Nós temos que intervir no movimento para impedir que isso aconteça. Ou seja, nós somos professor, nós somos mãe, nós somos ativista, correto? E nós temos que exercer a nossa individualidade. Isso tem acometido uma série de doenças que a gente chama de transtorno de humor, mais comumente conhecida como doenças mentais. Basta pegar as estatísticas da psiquiatria do servidor público estadual. Esse é o quadro da categoria de professores. O governo Geraldo Alckmin é responsável pelo adoecimento físico e psiquiátrico dos docentes da rede pública estadual. Logo, um governador que é médico deveria se preocupar com a saúde da população e também dos servidores públicos, em especial dos nossos educadores e das nossas educadoras. Mas sobre essa crise geral, essa política do ajuste fiscal, que é muito forte aqui em São Paulo, agora vai ser muito forte ainda mais aqui na Prefeitura de São Paulo e sobretudo, no governo Temer, e a Silvana colocou bem, né, ela já começou lá atrás, né, nós tivemos reforma da Previdência, a emenda 20 do Fernando Henrique, a emenda 41 do Lula, e agora essa reforma, ambas, as três reformas são prejudiciais, elas atacam direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, essa política do ajuste fiscal que foi intensificada agora, ela, na verdade, ataca as áreas sociais, ataca os fundos públicos, né? Ela sequestra dinheiro da Previdência, da Educação, da Saúde, por isso que foi aprovada a PEC 55, né? Para sequestrar o dinheiro. Já tinha a DRU que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, que já tirava uma boa parte dos orçamentos públicos, Educação, Saúde e Previdência. Essa DRU foi prorrogada no governo Lula, foi prorrogada e aumentada no governo Dilma, e agora, além da DRU, nós temos a PEC 55, a nova reforma da Previdência, a reforma trabalhista, todas essas reformas representam, né, esse ataque ao dinheiro público e a tentativa do capital de não perder a sua margem de lucro. Então, em momentos de crise, né, o poder econômico não perde nada porque ele ataca o dinheiro público. É isso que ele está fazendo agora e atacando, sobretudo, o orçamento da educação. Por isso que nós estamos vivendo essa grande crise, mas há resistência, muita luta, né? Os trabalhadores em todo o Brasil estão se organizando, estão resistindo, os professores estão chamando a greve geral da educação, estão fazendo grandes mobilizações, porque haverá reação também, né? Nós estamos partindo já para o encerramento do nosso programa, Silvana, Severino, Margarete. Eu diria o seguinte, primeiro que, citando aqui o Darcy Ribeiro dizia que a crise da educação não é uma crise, é um projeto das elites econômicas em manter a educação exatamente nesse patamar, né? Escola para pobres e escolas para os ricos. Então, por isso que o Alckmin leva isso ao pé da letra, né? Quando ele faz o sucateamento, o desmonte da rede estadual. Ele coloca esse projeto das elites econômicas, né, aqui em prática com muita competência, destruindo praticamente a escola pública e atacando o magistério público estadual. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também Paulo Freire, que tem uma outra frase no seu livro A Pedagogia da Autonomia, que diz: o mundo não é, o mundo está sendo. A situação é grave, é de crise, mas há resistência, a luta. Então, e nós vamos, com certeza, alterar esse estado de coisas. Nós, no Brasil, já superamos várias crises, enfrentamos a ditadura militar, enfrentamos o pensamento único do neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, enfrentamos o governo Sarney, governo Collor, né? Então, a história do Brasil ela é marcada por grandes crises, mas também por resistências, por superações. Então, o mundo não é, o mundo está sendo, e nós vamos superar através da nossa luta, e vocês estão de parabéns pela mobilização que vocês têm feito junto à categoria, nas regiões de vocês, denunciando, cobrando e participando das grandes mobilizações que estão resistindo e denunciando esse fiscal, essa política trabalhadores, porque se o governo quisesse realmente resolver a questão da crise econômica, ele faria uma auditoria da dívida pública, que está lá na Constituição Federal, ele faria a cobrança da dívida ativa dos grandes devedores, né? É uma dívida bilionária com o Estado brasileiro, e
e o governo também não faria mais essa política de benefícios fiscais, de isenções para as grandes empresas. Aqui, Severino, aqui em São Paulo, o governo Alckmin, Silvana e Margarete, o governo Alckmin tem transferido dinheiro público para as grandes mineradoras, os grandes frigoríficos, as grandes avícolas, empresas do agronegócio, são beneficiadas com as isenções fiscais. O orçamento foi aprovado agora, de 2017, e nós tivemos aí uma transferência de mais de 10 bilhões de reais para esses setores. Aí diz que não tem dinheiro para a educação, para o professor, para a cultura. O governo agora extinguiu a banda sinfônica do Estado de São Paulo, porque faz um ajuste contra a população do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês e parabéns pela luta e pela mobilização.